Olá, olá. Estamos entrando. O telefone caiu aqui, escapulou da minha mão. Deixa eu colocar aqui a Olá, legenda. pessoal. Boa noite. Vai dando as boas-vindas aí, Alê. Tudo bem, pessoal? Galera que está entrando. A gente vai conversar hoje com o Sandro Scapin, pai do Matheus, que a gente conversou ontem. Sandro está morando na Inglaterra, em Londres também, vai falar com a gente direto de Londres. Lá já está um pouquinho mais tarde, né? São 10 horas da noite lá. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente adicionar ele. Pessoal que já entrou aí, por favor, se vocês puderem confirmar se o som tá legal, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, por favor. Bibi também. Bibi, fala alguma coisa aí para o pessoal poder ouvir pessoal, boa noite. Boa noite todo mundo. Ó, o Sandro entrou aqui. Ele para a gente começar a nossa conversa. Pessoal que está entrando, não esqueçam que vocês podem deixar suas perguntas aqui. Olá! Bom. Já temos o Sandro aqui com a gente. Prazer, Sandro, te ter aqui. Tudo bom, Alexandre? Estão me ouvindo bem? Estamos, tudo ótimo. Tudo bom, Sandrão? Estamos ouvindo perfeitamente. Beleza. Bom, deixa eu dar um boa noite para todo mundo. A Alê, você está com um pouquinho de delay. Oi? Agora voltou, você tinha dado uma congelada. Pessoal, boa noite. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para todo mundo que está entrando, para o Sandro Scapin, que está aqui hoje com a gente. Boa noite, Sandro. Boa noite. Prazer em estar com vocês aí. O Matheus falou ontem, né? Hoje é meu dia. Isso, família toda. Resgatamos vocês aqui. Convocação para o time legado. Pô, foi muito bacana a conversa ontem, Sandro, com o Matheus. Eu até comentei com ele. Acho que foi uma das minhas primeiras entrevistas em português. Porque... Muito legal. Não, é incrível o trabalho que ele está desenvolvendo, a visão dele, né? Tão novo já com essa visão, não só da parte técnica, como toda a parte de cultura, de marketing, né? A visão de internacionalização de marca. Incrível o trabalho que ele está fazendo. Um orgulho, né, Sandro? Para nós, como pais, você sabe como funciona, né? A gente quer ver os filhos sempre no caminho certo e ele está se dedicando, ele gosta do que ele faz. Acho que o que é mais importante de tudo, é o mais importante. Sim. Bom, gente, para começar, deixa eu abrir aqui o Time Legado, apresentar para quem não conhece. Nós somos uma plataforma focada no protagonismo do atleta e dos profissionais de esporte. Então, a gente quer justamente fomentar uma atitude empreendedora para os atletas e profissionais de esporte ganharem um protagonismo dentro da indústria esportiva. Então, agora na quarentena, a gente está com uma série de lives diárias aqui, sempre às 18 horas. E hoje a gente está com o Sandro Scapin, que o Ali agora vai apresentá-lo e começar o nosso bate-papo. O Sandro, Sandro, primeiro obrigado, cara, mais uma vez. Sei que já está até ficando um pouquinho mais tarde também. O Sandro está em Londres, mora em Londres hoje em dia, né, Sandro? Também te agradecer por participar aqui com a gente. E, assim, contando um pouquinho, né, Sandro? A gente trabalhou junto na Grécia, até o Matheus comentou ontem que o Matheus morou na Grécia também. A gente trabalhou juntos lá no Apollo. E, enfim, Sandro é jogador de futebol, jogou em grandes clubes, seleção brasileira. Sandro, explica um pouquinho, começa aí explicando de onde você jogou, como é que você chegou na Grécia e esse momento atual, você chegando também, quer dizer, atual, já há alguns anos, vocês também chegando na Inglaterra. Vamos lá. Basicamente, eu comecei no interior do Rio Grande do Sul. Comecei nas categorias de base do Grêmio, juvenil do Grêmio, no ano de 84. Fiquei até 88, fui tricampeão gaúcho com o Grêmio profissional. Depois fui emprestado no ano de 88 para o América do Rio para disputar o Campeonato Brasileiro pelo América do Rio. 80 no Juventude, no Blumenau, Catarina,
meio a meio no ano, né? O Gauchão e o Brasileiro Série A. 90 fui pro Fluminense e até 92. 93 eu fui pro Goiatuba. 94 eu fui à Suíça, de 94 a 95, fui pro Xerá. O Goiatuba é de fui lá, que é da segunda Suíça, na cidade de Genebra. Aham. Aí voltei pro Brasil em 95, fui para 15 de Jaú disputar o Paulista. Voltei do 15 de Jaú, fui para o Rio Grande do Sul em 98, jogar o Gaúcho Veranópolis, onde o técnico era o Tite. Olha, coincidência. E aí fiz o Gauchão em 89 e no meio do ano fui para a Grécia, para o Kalamata, que estava na segunda divisão naquele ano, disputei a temporada 98, 99, divisão, onde nós subimos o time para a primeira divisão e no outro ano também a divisão joguei e foi onde eu encerrei minha carreira. Mas entre tudo isso aí, eu participei de todas as bases da categoria da Sub-20, disputei o Sul-Americano, fui vice-campeão sul-americano, joguei o Mundial no Chile, caímos na semifinal para a Iugoslávia, joguei a seleção, o torneio da seleção Sub-23, Arel, Mazinho, uma turma grande aí, se destacou também depois no futebol. Uma boa da seleção brasileira também, né? Isso, eu fiz todos 2 anos praticamente, em 86 e 87, eu participei de todas as convocações brasileiras da Sub-20, Sub-23. Então, a minha carreira como jogador foi essa. E como você uma baita migrou? Carreira, hein, Sandro? Super. Uma baita carreira, cara. Uma Muitos história. grandes clubes, seleção brasileira. Isso. Uma baita carreira. Eu peguei a final da década de 80, então foi um período de transição no futebol também, no Brasil, no exterior. Quer dizer, até 84 começou, ainda já estava na geração, joguei contra Zico, Júnior, depois veio Bebeto, Romário, depois o futebol se tornou mais profissional, a imprensa entrou mais, a mídia entrou mais no meio, entrou mais dinheiro, parte financeira, e foi Tá dando umas falhadinhas no que você tá falando, Sandro. Não sei se é a conexão ou se é o microfone aí seu. Você tá me ouvindo bem? bem. Tá, não pode ser o delay. Não pode ser o delay até da conexão, mas não tem problema. A gente está conseguindo já acompanhar, porque às vezes dá uma falhadinha, sem problemas. Certo. Então, em 2000, quando eu estava na Grécia, isso foi minha carreira como jogador, né? Uhum. 2000, eu estava na Grécia, disputando a primeira divisão pelo Kalamata, eu sofri uma fratura de tíbia. E era no final da temporada, já foi em fevereiro para o final da temporada. Eu fiz a cirurgia, me recuperei e nesse período de recuperação que eu estava fazendo, o Stavros Papadopoulos, que era o empresário, lá, o dono do time, o que trabalhou, conhece, ele é investidor, né, investe em times, compra e vende, faz jogadores. Sim. Ele fez uma proposta para trabalhar na comissão técnica, que na época era formada pelo Eduardo Amorim, pelo Paulo César, que era o preparador físico, que trabalhou no Corinthians, e eu entraria com ele, ajudando eles na parte toda de futebol, e foi onde surgiu essa proposta, que é onde eu estava com 30 anos, foi onde eu pensei, sentei com a minha esposa, conversamos, e eu tomei a decisão de chegou a hora de parar e vamos tentar o outro lado agora, ser como virar treinador. E foi lá mesmo, né? Foi um processo que você conseguiu migrar de uma forma muito natural e rápida, né, Sandro? Porque às vezes o jogador, quando para, ele tem muita dificuldade. Você teve ali uma proposta, uma oportunidade, que você conseguiu fazer essa transição com maior naturalidade, né? Uma oportunidade. Porque foi assim, como eu parei e automaticamente continuei envolvido com o futebol,
não foi tão difícil para mim para superar essa parada que você tem de todos os anos de carreira como jogador. Eu estava no dia a dia, até porque no ano de 2000, quando eu parei, ele comprou um time em Jacareí, na cidade de Jacareí, eu já era na 4ª divisão. Nós voltamos ao Brasil, nós construímos o Jacareí praticamente, construímos estádio, construímos centro de treinamento e trabalhamos na 4ª divisão de São Paulo. Então, eu automaticamente eu não estava totalmente focado já em me preparar e como você vai começar a carreira de treinador, saber como você vai atuar no campo, como você vai trabalhar com os jogadores, meninos. Então, foi automaticamente normal. Foi todo normal a minha passagem de jogador para treinador. Você acha que em relação à sua época para agora, como você compararia, por exemplo, o jogador hoje que está parando, que quer se tornar técnico, né? Você acha que antes era mais fácil e agora está mais difícil, ou vice-versa? Como é que você compara, assim, as gerações, né? Olha, eu ainda peguei a geração que sofreu com o futebol, né? Sofreu no sentido de quê? De estrutura, de campos de treinamento, de vestiários, a parte financeira. Eu peguei toda essa parte até os anos 94, foi aonde o futebol brasileiro sofreu, e ainda sofre hoje, lógico, mas eu passei essa dificuldade. Então, eu sei como a dança mudou muito. Quando a mídia entrou no futebol, que o dinheiro também começou a aparecer, então se transformou o futebol. E hoje, devido a mídia é muito maior para você se obter informações, obter qualificações para trabalhar, buscar diferentes meios de atividades dentro da área do esporte, focados ao futebol, não só treinador. Então, facilitou, agora é muito mais fácil do que antigamente, do que automaticamente sendo jogador profissional, ser treinador, e ia do jeito que estava. E agora... Sim. Está me ouvindo? Agora deu uma falhada no final, acho que na sua conclusão. Repete só a conclusão, Sandro, que falhou no final. No final, você tem muito mais facilidades para poder trabalhar e buscar qualificações, buscar diferentes áreas para trabalhar dentro do futebol. Você tem que ter isso, entendeu? Hoje está muito mais fácil do que antigamente. Você simplesmente virava treinador e não tinha nenhuma informação, e ajuda. É verdade, é verdade. É porque hoje, na verdade, existem mais oportunidades, né, Sandro? Existem mais... a transmissão de conhecimento é mais fácil por causa das plataformas, né? Existem mais cursos preparatórios, que até os atletas... Eu acho que já estão... Isso está aumentando, né, gradativamente o interesse dos atletas também por diferentes tipos de conteúdo que já vão preparando, né, ele do meio para o final da carreira. Tudo isso também ajuda, né? Claro. Como você disse, hoje o jogador ou começa, ele já está sendo... Ele já tem uma base de empresários, da mídia, de toda a parte de estrutura de formação. Então, muitos jogadores não tiveram isso, e a carreira tomou um rumo diferente. Uhum. Sim. Os jogadores hoje
a maioria hoje consegue se especializar e buscar formação de uma maneira mais simples e direta, porque tem vários meios possíveis para você buscar isso dentro dos países ou a própria seleção da CBF. É verdade, é verdade. Não, e esse mesmo processo que você comentou do Jacareí, né, que você fez, que foi um processo natural, né, de término de carreira. Aí o Papadopoulos veio, vocês começaram a fazer aquele projeto no Jacareí. Existem muitos clubes novos também, né, formadores, no próprio Brasil, sendo desenvolvidos, porque os agentes transformaram também, né, a mídia transformou o futebol, a entrada dos agentes e a criação desses clubes, né, para eles poderem implementar o trabalho. Isso também trouxe muitas novas oportunidades, né? Deu uma congelou para mim aqui um pouquinho, Bia. Congelou também aqui para mim. Também. Deixa eu ver se ele volta. A gente vai dar um tempinho aqui para ver se ele reconecta, que às vezes dá uma saída do ar. Só para vocês entenderem, o Sandro está em Londres, então a gente está com a conexão. Tá, voltou. Oi, deu uma travadinha, voltou. Sandro, você pegou a minha pergunta? Infelizmente, que eu falei aqui sobre os clubes? Ih, para mim travou de novo, Bia. Oi. Ele voltou a mexer aqui. Voltou? Sandro, tá ouvindo a gente? Oi, tô ouvindo agora. Ficou falhando e eu não consegui. Desculpa aí. Às vezes ele consegue. Normal, imagina, não tem problema nenhum, acontece. Tem dias que a conexão tá pior. O Ale estava fazendo uma pergunta, faz, Ale. Não, então, estava comentando sobre esse processo natural que você passou com o Papadopoulos, da formação do clube lá em Jacareí. Hoje existem muitos novos clubes sendo formados por agentes também, né, pela transformação da lei e tal. E esses novos clubes geram também mais oportunidades para os atletas em final de carreira, né? Claro. Isso é muito importante porque muitos atletas eles precisam de um suporte grande quando param de jogar. E esses empresários ou empresas que fazem esses investimentos, eles ajudam muito os ex-atletas que estão parando aí nessa faixa etária de 33, 35, a retomar a carreira, a voltar a viver o futebol, que é o que ele sabe fazer. Talvez muitos não tiveram formação de escola no começo da carreira. Entendi. Sandro, fala, Ale. Vai. Não, uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje você está desenvolvendo também todo um trabalho, né, na base aí da Inglaterra, né? Como é que aí você fez uma nova transição, né, dos clubes, aí você foi para a Inglaterra. Como é que foi essa nova mudança? Tá travando. Esperar um pouquinho para ver se volta. Para mim aqui travou também. Pô, que pena. Calma que daqui a pouco ele é porque ele tá lento, deve estar tipo com um delay, ele vai e volta. Sandro, a conexão tá como se estivesse lenta. Qualquer coisa sai e entra de novo, que aí a gente conecta. Pode ser. Tá melhor? Viu, Sandro? Acho que é melhor você... Tá melhor. Qualquer coisa, se parar, você sai e entra de novo que a gente reconecta, tá? Mas tá, deu para entender. Aí, vamos ver. Bom, deixa eu só dar um pequeno... Depois que eu saí do Jacareí, eu
No ano seguinte, eu voltei à Grécia. Esse investidor comprou um time na Grécia, que era o Messiniakos, na 4ª divisão grega. E fui como treinador sozinho, morar na Grécia e ser o treinador da 4ª divisão desse time local. No ano seguinte, ele comprou o Apollon Calamarias, onde o Alexandre jogou. Só que o Alexandre já chegou no primeiro ano, nós não conseguimos subir. E no segundo ano, o Alexandre chegou e o time subiu da segunda para a 1ª divisão. Isso. E aí, no segundo ano... juntos aí, né, lá na Grécia. Uma baita conquista, exatamente, Sandrão. Saudade dessa época. Para o Messiniakos. Então, o meu trabalho sempre foi de suporte no primeiro time, treinador do segundo time, auxiliava todos os jogadores brasileiros a procurar casa, arrumar isso, arrumar aquilo. Então, foi... Eu lembro, Sandrão, você que me recepcionou lá quando eu cheguei, cara. Eu lembro, fazendo esse processo de apoio, super importante. Eu lembro direitinho. Então, e aí eu continuei junto com o Eduardo Amorim até 2008, trabalhando. Nós subimos o time para a 2ª divisão. 2008 foi desfeita a parceria. O Eduardo Amorim voltou ao Brasil e eu fiquei na Grécia como treinador até 2008. Devido ao europeu, na época, os investimentos no futebol na Grécia pararam e nós tomamos a decisão de retornar ou ao Brasil ou procurar um outro país para ter oportunidade de recomeçar a vida. Nós temos a oportunidade de vir à Inglaterra. Eu tenho 2 irmãs que moram aqui na Inglaterra e o Matheus também tinha uma proposta de treinar no Tottenham. E foi aí a oportunidade de vir à Inglaterra. Então, foi um processo todo, uma transição muito grande, só que também difícil para nós, porque português, fomos à Suíça, falava francês, era a Suíça francesa, fomos à Grécia, o grego, o inglês foi ficando de lado. Então, nós viemos da Inglaterra, tivemos que começar a voltar à escola, estudar, fazer todos os cursos novamente. Eu tive um problema também na minha qualificação, nos meus documentos, porque os meus documentos eram dos professores de educação física do Brasil, do CREF, não é isso? CREF? Isso. Da Grécia, não eram válidos aqui na Inglaterra, tinha que ser da UEFA. E aí aí eu tive que retomar os estudos de novo aqui na Grécia, refazer todos os meus cursos novamente do zero. Então, foi um período de transição para mim de 2011 até 2014 para reentrar no mercado do futebol inglês. Para poder alçar novos desafios, né? Toda a adaptação do mercado, né? Porque essas mudanças de países têm todo o impacto cultural e também esse impacto burocrático, né, Sandra? É muita coisa junto e você realmente mergulhar nesse desafio, ainda mais com o teu filho envolvido também com outra oportunidade, assim, é o que você falou, é um recomeço, né? Um recomeçar sempre. É a vida de empreendedor, é o que a gente estimula aqui, atleta empreendedor. Eu acho que o mais importante é você estar focado no que você buscar aquilo que você tem na sua mente, direcionar. Por mais que você talvez consiga atingir o ápice do que você quer, mas você também consegue várias outras oportunidades que aparecem durante esse caminho que você está passando, você está vivendo. E foi isso que aconteceu com a Inglaterra, porque até 2014, eu tinha trabalhado como jogador profissional, em clubes profissionais, mas como profissionalmente como treinador. Eu cheguei na Inglaterra e eu tive que buscar um novo caminho para me entrar no meio do futebol. Foi o caminho de trabalhar com academias, escolinhas de futebol, e crianças da idade de 7 a 14 anos, para poder começar a pegar toda a maneira de falar,
conhecer a língua, como se usa a linguagem no futebol na Inglaterra. Então, eu entrei dentro do processo em 2014 e foi aonde eu comecei a me envolver mais academias direto e buscando sempre estudar e trabalhar e poder criar uma expectativa no futuro, coisas melhores. Então, isso foi em 2016 uma oportunidade de trabalhar numa escola particular aqui na Inglaterra. Como isso aconteceu? O que aconteceu? O governo inglês, devido à quantidade de alunos que existem nas escolas, os professores de educação física, eles têm um número muito grande de alunos para trabalhar. Então, eles abriram vagas em 2014, 2015, para treinadores qualificados em diferentes esportes, como futebol, qualquer qualificação, a trabalhar nas escolas. E foi onde eu fui para a escola para trabalhar dando aula de futebol, sendo professor de futebol. Então, isso foi um grande passo para mim também, trabalhar como diretamente você é um professor, né? Então, foi uma coisa diferente. Sim. E, Sandro, você acha que esse processo do governo inglês, enfim, desse desenvolvimento e dessa aproximação, né, entre o esporte profissional, trazendo pessoas do esporte profissional para as escolas, você acha que isso faz parte de um processo de desenvolvimento mesmo dos alunos e aproximando eles de um desenvolvimento no esporte profissional e já chegando até também, já mais nos resultados das categorias de base da seleção inglesa, por exemplo, que estão conquistando muitos resultados aí? Cortou um pouco a tua pergunta, mas eu acho que eu peguei o que você quis dizer. Tudo isso veio a melhorar na Inglaterra, tanto futebol, mas nas outras áreas dos esportes, houve um investimento muito grande do governo para uma melhoria na formação de atletas. Então, os não têm oportunidade de trabalhar em clubes como Chelsea ou nas ligas inferiores. Tem muitos treinadores bons, qualificados, que estão no mercado e, de repente, se viram dentro disso uma oportunidade de crescer, de mostrar um trabalho dentro de escolas, onde existe competição. Nas escolas, onde existe preparo de alunos para entrarem em academias, em clubes de futebol, bolinhas de futebol, de clubes. E tudo isso surgiu, então, foi uma melhora grande para todos nós e também para os alunos e para onde você trabalha, você tem a resposta boa dos pais, você vê que você é bem aceito e você tem um trabalho com mais tranquilidade também. Então, isso foi muito importante para todos nós. Muito bom. Muito bom. Agora, você acha que que existe uma semelhança entre o processo que é feito nas escolas? Eu não sei se você chegou a conhecer, porque você saiu do Brasil já tem bastante tempo, né? E se os meninos chegaram a pegar também aqui, se você chegou a ter contato com algumas escolas no Brasil. Mas você acha que existe alguma semelhança? Você acha que no Brasil também existe algum trabalho nesse sentido com as escolas daqui? Acho que não, né? Eu já tenho 22 anos que eu saí do Brasil, então eu não tenho um conhecimento. Existe isso no Brasil, treinadores, particularmente treinadores de futebol, e trabalhar dentro da escola e trabalhar somente com a matéria, o esporte que ele conhece. Ou, como eu te falo.
Então, porque nós aqui trabalhamos individualmente com grupos pequenos de meninos. Cada treinador tem seu grupo, no trabalho, dá aula, foca naquilo que você quer, faz toda a programação, trabalha com os meninos. Isso a parte das aulas de educação física que eles têm. Então, trabalho à parte. Eles têm a parte de educação física, a aula deles normal, dentro da escola. Uhum. E tem cada grupo, vai um dia da semana para o centro de treinamento, onde é o perto da escola que a gente tem, que trabalha, e todo o treinamento de futebol, termina o treino, ou volta para casa, volta para a escola e vai para casa, ou fica depois da escola, que tem as atividades, ainda tem o extra, né, que a gente dá, que são mais aulas práticas de futebol, por mais um tempo depois da aula normal. Então, você tem as crianças têm a educação física básica normal e esse futebol técnico como um complemento, como um reforço mais aprofundado, né? Para você ir realmente na técnica, para você... Isso é um menino de que idade, Sandro? Na minha escola, particularmente, são de 9 a 13 anos. Porque a minha escola é pequena, são 150 alunos, mais ou menos. Então, nós não temos muito alunos. Tem escolas que têm 1000 alunos. Então, você tem existe cada escola um número diferente. E o que você destacaria, assim, como o trabalho que é desenvolvido aí, que você destacaria como interessante, assim, como uma forma, de repente, inovadora para esse treinamento dessa idade, na base? Olha, o que eu acho interessante é que o aluno, a criança entra na escola para estudar as matérias normais e ele acaba se apaixonando por uma coisa diferente, que é o esporte. Então, ou o futebol, ou qualquer outro esporte que ele tenha o dom de praticar, ele acaba se envolvendo mais, tendo essa oportunidade num currículo, como se fosse extraescolar. Você tem mais oportunidade e ele acaba se envolvendo e acaba tomando, de repente, a gente não pode se tornar um jogador no futuro, profissional, ou ter uma oportunidade de ir para as escolas. Existe muito isso. Você vai para escolas que contam pontos quando você joga bem, você joga no time A e o time B da escola. Então, tudo isso existe pontos dentro do que eles fazem nos exames, da pontuação final do ano letivo. Então, interessante. E como é a parte de metodologia? Porque de 9 anos, por exemplo, imagino que seja uma pegada mais lúdica, talvez, e quando vai ficando mais velho, você vai aprimorando mais a técnica. Como é que é essa divisão do técnico com o lúdico, né? Basicamente, quando 9 anos de idade, são os iniciantes, entra com o processo do começo dos toques, como você bate na bola, como controla a bola, vai todo esse processo inicial de um menino jogando futebol, como ele vai se movimentando, e aí gradativamente, ano a ano, você vai aprofundando e vai dando a ele mais qualidades de jogador, como entender o futebol. Então, tem todo esse processo durante o ano letivo, porque ele entra na segunda série, ele sai da escola na sexta série. Então, cada ano ele vai aprendendo uma fase do futebol e também ele consegue ter uma noção básica de tudo que está sendo trabalhado, porque nós oferecemos muitas informações do que acontece na Premier League, nas ligas, no futebol em geral, e as informações que nós temos da Federação Inglesa também para repassar para os meninos.
Entendi. Muito legal. Tem toda uma visão, né? E tem aquela história dos campos reduzidos também, né, Sandro? Quando os meninos são muito novinhos, eles jogam 5 contra 5. Até o Matheus comentou disso. A gente falou isso naquele papo que a gente teve também em Londres, né? Ah, é legal São dizer que tem uma pequenos. entrevista com o Sandro no canal, né? Exatamente. E os campos, à medida que os meninos vão crescendo, o campo vai aumentando também de acordo com a idade, né? Porque aqui não sei se no Brasil isso já mudou ou não, eram 2 anos juntos. Aqui é tudo por ano, 9 anos, 10 anos, 11, vai de ano em ano, de 7 e 8 anos. O Brasil é de 2 em 2, Sandro, eu acho ainda. Não tenho certeza, mas eu acho que aqui a base é de 2 em 2, né? Vai passando infantil, infanto. É de 2 em 2, eu acho. Aqui é o ano, né? De 8 a 9 anos, de 7 a 8 anos, eles jogam 5 contra 5. 9 e 10, 9 contra 9. 11 e 12, desculpa. 9 e 10, 7 contra 7. 11 e 12, 9 contra 9. Aí de 13 para cima, começa a jogar 11 contra 11. É onde entra... Normal. O que aconteceu? Não, eu ia falar, é quase uma mistura de futebol de salão também. Isso passa para o society e finalmente chega no campo de 11, né? Porque se você botar um menino de 9 anos, 10 anos, jogar contra 11 contra 11, ele não vai tocar na bola. Quantas vezes ele vai tocar na bola durante um jogo ou um treino? Então, pois o que mudou é que a federação ela começou a transformar, ela introduziu um curso novo para treinadores, que onde foi colocado que o menino, a criança, ela tem que participar no mínimo, ter a participação de 70% de jogo, de participação dentro do treino ou do jogo. Então, nós não paramos mais muito para dar explicações. A criança ouve as informações treinando. Você ela a tomar decisões. Você manda uma mensagem para ela ou chama ela particular, transmite uma mensagem. Dominar a bola dessa maneira. Então você, quando então o jogo continua, não para. E isso foi melhorando o tempo de você tem contato com a bola, o tempo de jogo, e está cada vez aumentando mais. Não, sem dúvida. E fora que você, como treinador também, dentro desse processo com as crianças pequenas, num campo menor, você está mais próximo delas para falar também, né? Porque às vezes no campo 11, eles estão tão espaçados no campo enorme, com as crianças pequenininhas, que eles ficam até perdidos. Dificulta a comunicação. Muitas vezes não conseguem nem escutar aquela comunicação, né? Claro. Exatamente. Então, aí que entra que você falou, no Brasil a gente tem o futsal, depois tem o society, que todos nós acho que passamos nos clubes, na nossa infância no Brasil, que nos clubes que a gente ia jogar, por todos os lados. E aí você pega de campo pequeno, de criação rápida, de um drible rápido, de como sair de situações em lugares pequenos. E aí, aos pouquinhos, o processo vai aumentando, vai se tornando lá o campo normal até chegar aos 11 contra 11. A gente poderia afirmar, então, que esse estilo, né, de ensinar, ele traz, na verdade, esses ensinamentos do futsal para a base? É como se como se na Inglaterra, de certa forma, o futebol tivesse justamente pegando essas técnicas do salão? Eu acho que sim, porque o futsal aqui ele não tem uma grande abertura ainda. Ele está começando, mas muito devagar. Até quando o Matheus começou no Tottenham, ele começou no futsal, teve um processo no futsal,
mas até hoje o futsal ainda é muito abaixo do que são em outros países, como na Espanha, no Brasil, em vários outros países. E o campo reduzido, o campo pequeno, com certeza, essa ideia do futsal que nós temos no Brasil, todo mundo joga ou quando está chovendo ou quando não tem espaço no campo, o time principal está jogando, você tem que jogar no campo pequeno. E aí é onde entra a criatividade, onde entra toda a formação de pensamento rápido, como você usa toda a sua parte técnica para sair de situações que você vive dentro do esporte. O próprio drible, né? Exatamente. Sandro, e deixa eu te perguntar, cara, todo esse incentivo que o governo e a federação, né, deram ao futebol, a gente sabe que na Inglaterra o futebol, né, não o futsal, mas o futebol é uma modalidade muito forte, né? A Premier League é o maior campeonato do mundo, isso é muito presente. Mas existe um investimento do governo, por exemplo, nas escolas, né? Esse incentivo acontece com outras modalidades também? Claro. O que acontece aqui? A Premier League, como ela recebe as maiores do governo e dos investidores. Só que tem uma para o investimento, eles chamam aqui de grassroots, eu não sei para você também, que é o futebol amador. É como se fosse toda a parte amadora, toda a parte de base, de formação. E é uma porcentagem transferida a todas as federações locais para a melhoria local. Então, cada clube local, cada academia, que eu falo escolinha de futebol local, ou pode ser de tênis, ou pode ser de esporte, ela recebe uma verba de incentivo todo ano para ser aplicado para o incentivo do esporte local. Porque aqui nós somos... Aqui são as áreas no norte de Londres, o bairro, a região de Haringey, onde eu trabalho na área central é Wandsworth. Então, toda a região tem a sua representação e tem a Federação Inglesa tem as subfederações que estão dentro desses lugares, de toda a Inglaterra, e dos bairros e também nas outras cidades, onde são repassadas essas verbas para o investimento na parte amadora. Não é nem na quarta divisão, nada envolvido com futebol, não. É na formação de jogadores. Cada clube cada academia tem uma verba anual para receber e investir nisso. Entendi. Ó, o Pedrinho Viana, que a gente conversou esses dias, entrou aqui. Ele está tocando Orlando City aqui em Brasília e Porto Alegre. A gente também conversou com ele sobre metodologia da escolinha lá do Orlando City, que também é bem interessante. Pedrinho, a gente está conversando agora sobre as metodologias e sobre como é o desenvolvimento nas escolas inglesas, lá na Inglaterra, com o Sandro Scapin. Sandro, por exemplo, na sua escola, um abraço para o Pedrinho também, que está aí. Na sua escola, você comentou que existe a educação física tradicional, né? As aulas de educação física e as suas aulas de futebol. E aí são quase que aulas extras, né? mais dedicadas ao futebol. E as crianças escolhem, por exemplo, elas gostam, uma gosta do futebol, quer fazer essa determinada aula de esporte, e ela pode escolher outro esporte para fazer também? Desculpa, Alexandre, eu peguei para o final da tua pergunta. Aqui. Repete, Alê. Vou repetir. Então, as crianças da escola, como elas têm aulas extras e mais focadas no futebol, elas podem escolher aulas de outras modalidades esportivas também, tal qual o futebol? Sim, nós temos veja, nossa escola, por ser uma escola pequena, considerada pequena, porque ela é numa região central de Londres, 150 meninos, só de meninos,
nós temos o rugby, nós temos o cricket, nós temos tem esgrima, tem tênis, natação, tem vários outros esportes que são praticados, tem golfe, entendeu? São praticados e a opta dentro daquilo que ela quer, tem um treinador específico para aquilo que dá para o menino. Então, nós temos no tênis, você tem 1 ou 2 meninos só o dia a dia da aula, ou 10 meninos, ou 20, depende do número, aí tudo isso também. Legal. Olha, o Pedrinho perguntou aqui quais são os critérios para receber um aluno aí. No seu caso, é o aluno da própria escola, né? Não sei se você seleciona de alguma forma esses meninos ou eles podem automaticamente ir, independente de critérios. No meu caso, eu trabalho numa escola particular, então ele tem que passar por um processo de entrevista, exames, e tem todo um processo burocrático que envolve para entrar no primeiro escolar. Então, isso é também mais complicado. Mas, lógico, dentro das escolas normais, aonde há vaga, você se matricula e você consegue vaga nas escolas normais, como aconteceu comigo, conosco aqui, quando a gente veio da Grécia, da Inglaterra, nós matriculamos em escolas normais aonde você mora. Mas agora, escolas particulares são obrigadas a fazer exames e ter... Agora, ele está fazendo uma outra pergunta, o Pedrinho de novo, falando o seguinte, que nesse caso é um futebol, é uma aula que a própria escola oferece, né? Mas se existem escolas de futebol que se associam com as escolas dos clubes, de marcas de clubes, por exemplo, que no caso dele é o Orlando City, que se associa com uma escola e aí vão os treinadores do Orlando City. Aí existe também esse modelo de associação com as escolas? Até coloca aqui dentro de bairros, de condomínios. Existem escolas que trabalham com clubes aqui da Inglaterra, da primeira divisão, da segunda divisão, que existem os projetos escolares dos clubes envolvendo os alunos. Basicamente foi o que aconteceu com meu filho, com o Matheus, no futsal. Futebol de campo normal, onde escolas tem esse processo todo que você pode se matricular nessa escola e fazer um trial, um teste, né? Você vai lá, se está bem, você pode, eu quero trabalhar nessa área de esporte, eu quero jogar no time, você faz um teste lá, o treinador gostou de você, você estuda normalmente, joga pelo time, que pode representar Tottenham, pode representar qualquer um dos grandes que tem aqui, dos menores também, que existem vários outros clubes dentro de Londres que trabalham. Muitos, né, Sandro? Muitos. É impressionante como existem clubes de futebol em Londres. Né? Alô? Oi, voltou. Oi? Voltou. Vocês conseguiram me ouvir? Não, repete. A gente estou escutando agora. Exato. O que acontece é que existem projetos dos clubes aqui da Inglaterra, dos clubes grandes, dos clubes menores, da segunda liga, dentro de algumas escolas na parte do futebol. Então, o aluno, quando vai, o jovem, quando vai para uma escola, ele pode optar em pedir para fazer um teste e tentar entrar nesse projeto. E aí, se ele passar, ele consegue estudar na escola normalmente e jogar futebol, representando muitas vezes algum clube como o Tottenham, o Chelsea, qualquer um clube que tem esse projeto dentro das escolas aqui em Londres. Existe bastante.
É o que ele está falando, existem muitos clubes, né? Agora, existem clubes de outros países que também estão aí, porque, por exemplo, aqui no Brasil tem o próprio Orlando City, tem, por exemplo, o PSG, que também está aqui. Aí tem entradas, porque como a Inglaterra é muito forte e tem muito clube, eu queria entender se outros países também entram. Olha, até que não tem muitos de outros países, porque, como você falou, é um clube muito fechado, a Inglaterra. Existe, lógico, dependendo do que vai ser colocado, o projeto que vai ser colocado, para ser aceito. O que existe muito aqui são algumas academias, pessoas que trabalham aqui e pegam, de repente, o Milan, da Itália, trabalham numa escolinha local, mas só em categorias de base, com crianças, mas não chegam a se tornarem clubes de futebol e jogarem, a disputar uma liga da divisão baixa, de terceira, quarta, quinta divisão da Inglaterra, né? Mas existe, sim, poucos clubes do exterior que estão dentro da Inglaterra, que trabalham aqui, porque é uma área muito fechada. Até essa história dos clubes também, né, dos próprios jogadores, né? Existem muitos jogadores que vão jogar na Inglaterra, pela, né, Londres como cidade e a Premier League como campeonato, atraem muitos jogadores, muitas pessoas de fora. Mas são pouquíssimos jogadores ingleses que vão jogar em outros países também, né? A gente conta nos dedos os jogadores ingleses que já foram jogar, por exemplo, Beckham e assim, jogadores britânicos até, né? São muito poucos, realmente. O Owen, que já foi também para o Real Madrid, mas são muito poucos, né? Porque até a liga inglesa era uma liga mais interna, pesada, campos ruins, e depois começou uma formação muito grande. E reuniões de grandes jogadores, grandes nomes começaram a surgir, e Champions League, tudo isso foi acontecendo, e os jogadores foram aparecendo, começaram a mover dentro da Europa, dos grandes. Mas a liga inglesa é uma liga difícil pelo rigor que eles têm em termos de aceitar atletas do exterior para poder encaixar o currículo que eles pedem para você jogar na empresa. Quer dizer, você tem que ter base na primeira divisão, na segunda divisão, você tem que ter base de seleção brasileira, de seleções, você tem que ter jogado na seleção vários jogos, e assim vai. Mas eu acho que agora, aos poucos, os jogadores ingleses já estão saindo mais. E já estão tendo oportunidade, já estão também buscando times europeus e sendo mais aproveitados, tanto na Itália, agora tem vários ingleses, na França tem alguns, na Turquia, na Espanha também tem jogadores ingleses. Está começando, Você passou por outros países, né? Você passou pela Grécia, pela Suíça. Onde você vê assim oportunidade em outros países da Europa, assim, para se montar tipo escolinhas, que você acha que ainda há espaço? Olha, os países que estão crescendo muito em termos de procura para desenvolvimento são a parte da Escandinava, que é a Noruega, a Suécia, toda aquela região, e esses da região balcânica, que é que vai ali para baixo da Áustria, a República Tcheca, a República Eslováquia, a Croácia. Tem muito aí em termos de academia, porque eles também têm uma qualidade boa de jogadores, de crianças. Qualidade boa de que corpo que você falou? Não, uma qualidade de jogadores que eles têm de base. Você vê que campeonatos europeus
jogadores da, 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 da oportunidade para crescimento. Entendi. Olha, o Pedrinho está perguntando. Tá me ouvindo, Sandro? Tá ouvindo a gente? Oi, oi, tá ouvindo? Sandro, tá ouvindo? Chegou a ouvir? Tá. Ó, e aí existe algum órgão regulador para profissionais que trabalham com crianças? Você tinha falado, acho que da UEFA, né? A UEFA que representa os treinadores europeus agora em qualquer situação dentro de qualquer país europeu aqui. E a Inglaterra está dentro dessa situação. Entendi. Tá, ó, gente, a gente está começando a chegar no final, faltam 2 minutos, daqui a pouco vai começar aqui a contagem regressiva, porque passa muito rápido. Quando eu fui olhar aqui, tinha 2 minutos. Eu começo a ficar desesperada. Porque não começa o negócio de contagem regressiva, que eu já tinha um monte de pergunta para fazer você. Mas é o outro Sandro que vai ter que voltar aqui para falar com a gente também. A gente já falou com o Matheus ontem também, Sandro, vai ter que voltar, porque sempre fica assunto pendente. 1 hora não é o suficiente. Exatamente. Todo mundo que vem aqui volta. Aliás, Pedrinho também pode voltar depois. A gente junta depois todo mundo. A gente faz um webinar. Sandrão, cara, muito obrigado, Sandrão, por participar. É sempre enriquecedor, cara, a gente escutar, enfim, a experiência, todas essas passagens, toda essa riqueza de conhecimento que você tem para passar aqui, não só para a gente, mas para todo mundo que está participando aqui também. Parabéns pelo trabalho também aí, né? Seja em clubes profissionais, seja em escolas. Eu acho que pela carreira. Exatamente, acho que você soube se reinventar muito nessa essa sua capacidade de reinvenção, de conseguir estar disposto, disponível, e ir atrás e não sair do esporte, né? Conseguir se reinventar, deixando esse legado por onde você passou, né? Seja como atleta, seja como técnico dos clubes profissionais, seja agora com as crianças, né? Eu acho que e ainda mais plantando uma semente, que seu filho também está super bem encaminhado, né? Para quem perdeu a entrevista do Matheus, que agora está no Tottenham, está lá no nosso YouTube. A gente vai subir, né, Lia? Para lá, que a gente já está lá. Então, aí o do Sandro também vai para lá. Então, Pedrinho, você vai gostar de escutar a do Matheus de ontem também, que ele falou muito sobre a base do Tottenham. Interessante você olhar. Sandro, parabéns pela história, por tudo, pelas conquistas. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm mostrando aí todo dia, acompanhado dentro do possível também, ouvindo vocês aqui. Eu acho que profissionais da área do esporte, diferentes futebol, o tipo de esporte está envolvido, ter essas informações e procurar divulgar e lógico, a gente está sempre disponível, querendo mais, buscar informações, ter e receber e dar. Então, isso é importante. Muito obrigado a vocês. Prazer imenso. Imagina, a gente agradece. A gente que agradece. Vou me despedir agora de todo mundo, que a gente entrou no minuto final aqui, senão ele apaga a gente. Pessoal, muito obrigada por quem ficou aqui, quem passou, quem vai ouvir depois. Tem sempre pessoal que vê, que não pode ver na hora. Beijo em todos. A entrevista depois vai lá para o YouTube. Amanhã a gente vai ter mais uma live super legal também com o Daniel Soares, diretor de operações da NBA Brasil. Vai ser um super papo também. Também vai falar sobre escola de base. Então, esperamos todos vocês aqui 6 horas. Beijo, Sandro. Obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigado, Sandrão. Abraço aí, cara. Beijo, beijo. Cuida, abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau. Beijo, Sandro.